Fórmula 1 1986. A 10ª etapa deste campeonato mundial neste ano de 86. Aí os carros já estão na volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Campeonato que tem a liderança de Nigel Mansell com 47 pontos, Prost 43, Senna 36, Piquet 29 e Rosberg 17 pontos. São os 5 primeiros e são os 5 que estão ainda brigando. A posição de Rosberg é muito difícil, 30 pontos atrás, mas matematicamente ele ainda tem chance, porque são 7 corridas daqui para o final, contando com este grande prêmio da Alemanha em 44 voltas, um total de 299 quilômetros pelo circuito de alta velocidade de Hockenheim. Um circuito misto, tem a parte da floresta que você via agora há pouco, toda ela de alta velocidade, e aí a parte do estádio. Aí eles ganham a parte do estádio, chamado estádio porque ela é todo cercado por arquibancadas, realmente como se fosse um estádio de futebol. É a parte mista do circuito com várias curvas em sequência que acabam por levar à reta dos boxes. A pole position é de Keck Rosberg. Ele marcou 1 minuto 42.01. A seu lado na primeira fila larga outra McLaren, Alain Prost. Na segunda fila, terceira posição, Ayrton Senna, e em quarto, Gerhard Berger. Terceira fila, Nelson Piquet em quinto e Nigel Mansell em sexto. Quarta fila, Ricardo Patrese em sétimo, René Arnoux em oitavo. E quinta fila, Theo Fabi em nono e Michele Alboreto em décimo. São os 10 melhores colocados dos 26 carros que largam daqui a pouquinho para 44 voltas de muita emoção neste grande prêmio da Alemanha, a 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1 em 1986. Começa a se decidir o título, começam as novidades. Uma delas, Rosberg larga na pole position, abandonou que esta é a sua última temporada. Corre até a Austrália e para. Esse que você vê aí. Ayrton já anunciou, vai permanecer na Lotus. Tem uma grande novidade. Vem com o motor Honda na Lotus para 1987. Vai correr ao lado de um piloto japonês. Vão surgindo as novidades, mas agora o que interessa é a briga pelo Grande Prêmio da Alemanha, pelos pontos, a briga pelo título da temporada de 86. Vai pintar a luz vermelha. Rosberg na pole position, Prost a seu lado. Segunda fila, Senna e Berger. Os últimos carros vão parando. O último carro parou neste exato momento, a Osella de Allenberg. Vai pintar a luz vermelha. Aí a luz vermelha, mais alguns segundos, sobe o ronco dos motores, sobe o giro dos motores. A largada. Ayrton tenta forçar, tocou em Prost, saiu na ponta. Olha a batida. Alboreto rodou, também saiu, Alboreto continua. Alboreto foi pra grama. Ayrton Senna largou na ponta. Você viu como ele forçou em cima de Prost, tocou no Prost. Quem ficou de fora foi o Fabi. O Fabi ficou de fora, olha o replay. Ayrton força. Ele tocou, foi pra frente, o Alboreto rodou, sobrou pro Fabi. E agora voltamos ao vivo. Você vai vendo aí a fila dos carros saindo da primeira chicane. Toda a parte de alta, uma parte de alta velocidade, mas tem 3 gincanas. Johansson também sem o bico do carro. Largavam 2 Ferraris junto a Fabi. Fabi era o 9º, Alboreto o 10º e Johansson o 11º. Johansson acabou ficando sem o bico do carro e o Fabi acabou ficando no guarda-reio. Ayrton Senna largou muito bem, é o primeiro colocado, Berger o segundo. Ele forçou entre as duas McLaren, tocou no Prost, o Prost ficou para trás, ficou em sexto. Ayrton em primeiro, Berger em segundo, Rosberg em terceiro. São os 3 primeiros colocados. Aí você vê Ayrton Senna na ponta e o Berger forçando muito em cima dele. Eles vêm para a primeira parte do misto, pela primeira vez no estádio. Repare como o carro do Berger tem rendimento, cola em cima do carro de Ayrton. Ayrton dizia antes da prova que na reta vai muito bem, nessas curvas de baixo ele está saindo muito de traseira. Daí o Berger ter colado tanto, repare. Senna em primeiro, Berger em segundo, Rosberg em terceiro. Piquet o quarto, Prost o quinto, Mansell o sexto. Como eu dizia há
parte do estádio, toda ela cercada de arquibancadas. Esta parte da pista fica exprimida dentro das arquibancadas de concreto. Quando os carros passam aqui é um barulho infernal. Aí Johansson, ele tem que trocar o bico do carro. Naquele embrulho que ele deu, junto com o Alboreto, com o Fábio, ele acabou ficando sem bico. Vamos aproveitar para a troca de pneus, é claro, parou, já troca. E Rosberg já saiu para passar o Berger e Ayrton Senna. Assume a ponta Keck Rosberg. Rosberg é o primeiro, com Senna em segundo, Berger em terceiro. Piquet já vem na quarta posição, em cima do Berger. Berger ameaça em cima de Senna. Piquet é o quarto, Prost é o quinto, Mansell é o sexto, são os 6 primeiros colocados. Felipe Alliot vai para o boxe também. O Alliot largava meio por ali, onde aconteceu aquele enrosco na hora da largada. Vibração da torcida com a presença de Keck Rosberg em primeiro. Repare como o Rosberg já abre e como o Ayrton está muito ameaçado. Tem mais rendimento a Benetton do Berger e a Williams de Nelson Piquet. Ayrton já fica para trás, segura um pouco o bloco. Quinto Prost, sexto Mansell, sétimo Alboreto, oitavo Patrese e nono Arnoux. Você viu e ouviu a relação dos 9 primeiros colocados? 10º. Depois de 2 voltas completadas. 42 voltas para o final. Aí a liderança de Keck Rosberg. Piquet já ultrapassou a Berger, já é o terceiro e agora Piquet vai para cima de Ayrton. Rosberg é o primeiro, Ayrton o segundo, Piquet o terceiro, Berger o quarto, Prost o quinto, Mansell o sexto. Rosberg e Ayrton lá, segurando a segunda posição. Enquanto isso, Rosberg vai fugindo, vai abrindo, vai botando frente. Olha o Keck aí. É a última temporada de Keck Rosberg. Aí a câmera colocada na Tyrrell do estreito, mas dando algum probleminha. Piquet armou o bote para cima de Ayrton. Botou por dentro. Vai para a ultrapassagem, a curva é para a esquerda. Ayrton teve que frear muito forte, ficou mal posicionado na curva no meio da chicane. Com isso o Berger trepou em cima dele. Ele saiu mais fraco da chicane. Aí corre o risco de ser ultrapassado. Berger buscou de um lado, buscou do outro, ainda não é agora não. Rosberg é o primeiro, Senna é o segundo, Berger é o terceiro. Na entrada do estádio, Prost é o quarto. Você tem o replay da ultrapassagem de Nelson Piquet em cima de Ayrton Senna. Botou por dentro, o Ayrton teve que travar, saiu mais fraco da chicane. Aí você tem René Arnoux e você tem Keck Rosberg. Eles vêm para completar 3 voltas. É até besteira querer falar alguma coisa quando eles passam aqui na reta dos boxes. Rosberg, o líder, Piquet o segundo. O Alliot está logo atrás do Piquet, mas tem uma volta de retardo, ele já parou no boxe. Senna é o terceiro, Prost passa a ser o quarto, ele ultrapassou a Berger. Berger é o quinto e Nigel Mansell o sexto. Aí Dumfries, Johansson, Warwick também e Streif bem colocados mais atrás. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua análise e a perspectiva para a corrida. Bom dia, amigo da Globo. A impressão que se tem é a mesma que eu tive, aliás, nos 2 dias de treino. O Keck Rosberg, a partir do momento em que ele anunciou que esse é o seu último ano de Fórmula 1, ele resolveu dar tudo para ganhar essa corrida. Ganhou a pole no primeiro dia, ratificou a pole no segundo dia e saiu com tudo nesse início de corrida. A ultrapassagem que a televisão alemã não mostrou sobre os 2 carros na segunda volta da corrida demonstra que ele realmente saiu com tudo para tentar uma vitória. E outra, a impressão, dessa vez não minha, mas do próprio Keck Rosberg. Ele falou que o seu grande adversário aqui
eram as duas Williams, grande adversário dele e do Prost, e isso é o que Piquet está demonstrando agora que ele já tem caminho livre e vai se aproximar no Rosberg, o que deve dar uma grande corrida, uma grande briga nessa corrida. Então Ayrton Senna torcer para ele chegar aos pontos, porque é uma pista que tem muito problema de consumo, ele sabe disso, e vai fazer uma corrida para marcar pontos. Quarta volta sendo completada. Aí agora sim o carro colocado, a câmera colocada no carro de estreito, entrando na reta, logo atrás da Brabham de Warwick. O importante é isso aí. Repare como o Piquet já está chegando no Rosberg. Rosberg, Piquet, Senna, Prost, Mansell e Berger. Galvão, chamando a atenção para aquele detalhe do bom rendimento das McLaren nessa pista, que aliás largaram na primeira fila, primeira vez no ano que as duas conseguem largar na primeira fila. Você vê que não só o Piquet já está aproximando do Rosberg, mas o Rosberg ainda anda num ritmo muito forte, como o Prost já aperta o Senna. Você vê que vai ser difícil o Senna conseguir manter essa posição à frente do Alain Prost. E aí o Piquet já bem próximo a Rosberg, e como o Ayrton segurou um pouco a fila, quando o Piquet passou, foi de vez para cima do Rosberg. Repare, Piquet em cima do Rosberg, buscou de um lado e de outro, aí não dava não, é só para atormentar um pouco a vida do que está na frente. E quem está sofrendo é Ayrton com o Prost. O Prost já está na frente do Ayrton. Prost já é o terceiro colocado, Ayrton é o quarto. E o Senna vai para cima de Ayrton também. Muita diferença no rendimento da Lotus de Ayrton Senna para as duas McLaren. Quer dizer, eu falei o Senna para cima da Ayrton, o Mansell para cima do Senna. Aí Nelson Piquet. Até agora 5 voltas completadas, Berger vai para o box. Ele ocupava a 6ª posição logo atrás de Mansell. Parou, a princípio dando a impressão pura e simplesmente de uma troca de pneus, mas agora já vão mexer na máquina da barata ali. Fica no box, portanto, Gerhard Berger. Ele estava em quarto na largada. O Ayrton, quando forçou no meio das McLaren, ele pegou a carona, pulou para segundo, caiu para sexto e aí está no box. Acho que aí foi uma falha técnica do box da Benetton, porque o aviso que o Berger deu é que não foi entendido. Olha o Piquet para cima do Rosberg, conseguiu a ultrapassagem, é o novo líder da corrida. Mas o Berger deu o sinal de que tinha problema, tanto é que caiu bastante o rendimento. Eles chegaram logo trocando os pneus, tudo bem, mas o pneu tinha que ser depois de resolvido o primeiro problema. Aí você tem o replay da ultrapassagem, como o Piquet fez a ultrapassagem, tomou a preferência da curva e saiu na boa. E aí a briga dos dois primeiros. Nelson Piquet é o novo líder do Grande Prêmio da Alemanha. Piquet em primeiro, Rosberg em segundo. Prost é o terceiro colocado. Senna é o quarto, Mansell o quinto, Alboreto o sexto, Arnoux o sétimo. Patrese é o oitavo, Dumfries o nono, Campbell o décimo. Completadas 6 voltas, num total de 44. Portanto, 38 para o final. E olha, uma coisa que pode ser boa para Piquet e para Ayrton Senna. O Mansell está ficando para trás. O Mansell estava em cima do Ayrton, já está longe do Ayrton. Repare, já está a 1,7 do Ayrton e o Alboreto já está em cima do Mansell. É exatamente, Galvão. Na volta anterior, ele ainda tentou se aproximar mais do Ayrton e agora já é o Alboreto que se aproxima dele. Tem algum problema? Isso é muito bom para o Ayrton e principalmente para o Piquet, hein?
Principalmente para o Piquet, embora o Ayrton esteja mais perto do Mansell na luta pelo campeonato. Principalmente para o Piquet, porque além de tudo tem aquela briga interna agora da Williams. Rosberg fica ali atrás de Nelson Piquet. Aí você vê Piquet, que é o líder, com Rosberg em segundo. Prost em terceiro, Senna em quarto. Mansell mais longe em quinto. E o Berger continua no box. É que a coisa era muito mais séria do que a troca de pneus que a equipe imaginou a princípio. Tem que trocar muita coisa ali. Já perdeu 2 voltas Gerhard Berger. Já está totalmente fora da corrida. Aí Piquet sustentando a ponta. Mas o Rosberg não dá espaço não. Continua coladinho nele. E o Prost não conseguiu abrir muito do Ayrton. E o Mansell já cai para a 7ª posição. Ele foi ultrapassado por Alboreto. O Alboreto vai parando também. Você tem Piquet e Rosberg. Mansell é o 6º, porque o Alboreto parou. Ele já estava em 7º. Olha, Ayrton, Arnoux, Mansell. Depois vem Johansson. O Alboreto parou do outro lado. Aí o Alboreto, já abandonando a prova. Ele recém tinha ultrapassado o Mansell para a 5ª posição, quando o motor apitou. Está fora da prova, portanto, Michele Alboreto. Só agora, Gerhard Berger vai voltar. Hoje no Fantástico Fórmula 1 86, oferecimento S e seus revendedores. Camisas e malhas Weston. Golden Cross, assistência internacional de saúde. E Banco Nacional. Aí você vai vendo o Nelson Piquet, ele vai tentando abrir um pouquinho em relação a Keck Rosberg. Tá difícil, hein? Piquet e Rosberg. E aí tem até a história de uma gozação do Nelson Piquet em cima do Rosberg. O Rosberg soltou um comunicado de imprensa, onde ele dizia em vários itens por que ele estava abandonando a Fórmula 1, os motivos que o levavam a abandonar a Fórmula 1. O Piquet fez um comunicado à imprensa, nos mesmos moldes, com os mesmos itens, começando sempre com as mesmas palavras, mas dizendo o porquê dele continuar na Fórmula 1, contrariando tudo o que o Rosberg dizia e concluindo que ia ficar por mais 8 anos na Fórmula 1. Aí você vê a Tyrrell, parece ser do extremo, no meio ali da fumaça do extintor do incêndio. Vai queimar a câmera ali. Era o carro exatamente que levava a câmara acoplada. Piquet Rosberg. Vai aparecer próximo. Saindo da primeira chicane. Já bem à frente de Ayrton Senna. Nelson Piquet faz a segunda chicane. Toda a parte de alta do circuito, ela é quebrada de vez em quando pela presença de uma chicane, para dar um pouco mais de refresco, né? Senão, o ritmo é muito violento nessa parte de floresta. Aí Prost e Senna. E mesmo com a chicane, a média está atingindo 232 nos treinos e 240 de velocidade máxima. Ou melhor, a média é 223. Dos 340 de velocidade máxima. Aí Ayrton Senna, que é o 4º. Repare, o 5º é Arnoux e o Mansell em 6º, bem atrás ali. O Johansson vem logo depois. Só que o Johansson, você se lembra que parou no box, né? Ele está naquela posição, mas não é o 7º, não. O 7º é Dumfries. O 8º é Warwick, o 9º é Alan Jones e o 10º Ricardo Patrese. Nove voltas foram completadas. Por um outro ângulo, a imagem da reta do box, a entrada da curva 1. Ayrton corre a essa altura numa posição livre de traço de impressão. Ele está longe do Prost
mas tem boa vantagem para Arnoux. E o Piquet começa a abrir um pouquinho do Rosberg. Começa a respirar um pouco. O Prost é que começa a chegar no Rosberg. Você vai marcando aí a distância, olha só. O Senna que é o quarto. Vai aparecer aí Ayrton Senna. E o Arnoux já fica bem para trás. Amanhã a alegria de Jô Soares, Simão Gordo, depois de Selva de Pedra. Aí nós estamos voltando com as imagens de Michele Alboreto, depois de abandonar a prova, já chegando ao boxe. Você vai vendo o Piquet, viu o Rosberg como foi lá fora. Olha o Prost como está chegando. Ayrton só agora aparece na entrada da reta. Aí Ayrton que é o quarto. Mansell continua perdendo terreno. Continua na sexta posição Nigel Mansell. Mas a essa altura ele já tem 5 segundos e meio em relação a Ayrton Senna. Entre Senna e Mansell, o carro de René Arnoux que você vê aí. Os carros vão se espalhando na pista. Senna, Arnoux, Mansell aparecendo agora, repare, sexto colocado. Mansell que é o líder do campeonato. Thierry Boutsen no box. Passa uma fase muito difícil a Arrows. E um mecânico da Arrows me dizia: veja você se tem cabimento. O carro não anda. O motor todo mundo sabe que é bom, é BMW. Fizeram um carro novo que é pior do que o velho. O carro não anda. E o projetista foi passear em Los Angeles, não veio na corrida, está passeando de férias. E eu perguntei a ele: mas está passeando mesmo? Ele disse: bom, numa dessa nem volta mais, né? Passa uma fase muito difícil a Arrows depois de prometer no início da temporada. Vamos com 11 voltas. Eles começam a 12ª volta. Ayrton cruza pela reta na 4ª posição. Vem trazendo atrás dele René Arnoux. Piercarlo Ghinzani. Piercarlo Ghinzani Suozella. Também parado no boxe. Rosberg tenta não perder contato com Nelson Piquet. Mas a diferença já passa dos 2 segundos. E era maior, mas agora é de 3 segundos apenas. De Rosberg para Prost. De Rosberg, que é o segundo, que você vê tomando a chicane aí, para Prost, olha só. 3 segundos em cima da pinta, a diferença do segundo para o terceiro colocado. Ayrton já fica 6 segundos atrás de Prost. Mas leva 4 segundos e meio de vantagem para Arnoux. E já leva 6 segundos e meio. Aumentou mais 1 segundo em relação ao Mansell. A importância disso é que o Mansell é o líder do campeonato. Leva 47 pontos no campeonato. 4 mais que Prost e 11 mais do que Ayrton Senna. Aí o Prost e aí vem Ayrton. Na reta entre as duas chicanes. A pista ficou curta para ele, ele deu um passeiozinho ali na terra, mas já entra pelo estádio. Vem tocando firme, Ayrton Senna ocupando a 4ª posição. Piquet faz uma corrida perfeita por enquanto, é o líder. Largou em 5º lugar na 3ª fila, veio ganhando as posições, veio ultrapassando. E quando ele vai para a 13ª volta, ele é
O líder da prova, Nelson Piquet, com Rosberg em segundo, Prost em terceiro e Senna na quarta posição. Começa a ter tráfego Nelson Piquet. Ele vai pegar o carro de Allenberg. Sem nenhum problema, ele vai fazendo a ultrapassagem em cima de Allenberg, colocando uma volta em cima do último colocado da prova. Memórias de um gigolô. Amanhã, depois de Viva o Gordo. Fórmula 1 86, oferecimento camisas e malhas Westop. Golden Cross, assistência internacional de saúde. Banco Nacional. IESO e seus revendedores. Você viu o Warwick que estava nos boxes, ele estava em 8º lugar, e aí o Felipe Alliot, ele está no lugar de Jacques Lafitte. Jacques Lafitte continua em recuperação, vai ter que passar por uma outra cirurgia em função das múltiplas fraturas sofridas na largada do Grande Prêmio da Inglaterra. Só agora viram que o Lafitte tem também uma fratura na planta do pé, e ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. O Lafitte está sendo atendido agora no hospital da França, onde ele vai ser operado pelo mesmo médico que operou Didier Pironi. Você se lembra que sofreu um acidente aqui em Hockenheim em 82? O Patrick Depailler, naquele momento, naquela ocasião em que o Depailler sofreu uma queda de asa delta e fraturou as duas pernas. E também um outro francês, o Jean-Pierre Jabouille, depois de um acidente no Canadá. E a gente continua torcendo, rezando e levando fé de que Jacques Lafitte possa ter a melhor recuperação possível. Felipe Alliot está no lugar dele na Ligier, não dá sorte nesse seu retorno à Fórmula 1, já parou 2 vezes no boxe. Nelson Piquet segue abrindo em cima de Keck Rosberg. Os carros estão absolutamente espalhados, nenhuma briga direta pelas primeiras posições. Você viu que passou o Prost, só agora vai passando aí com o Senna, que é o 4º. Ele tem boa vantagem em relação a Arnoux. Também vai aumentando a vantagem em relação a Arnoux. De 4,5 segundos foi para 5,5 e subiu mais 1 segundo. Senna vai pegar agora o tráfego de Allenberg. Na saída da chicane, uma posição um pouco difícil, porque quando dá aquela beliscada na zebra, e para passar o mais reto possível na chicane, eles ficam lá por fora na curva. Quer dizer, não dá muito para trazer para dentro, não. Quando vem a pleno, tem que ficar lá por fora. E lá por fora é exatamente estava o Berg. Uma diferença de velocidade muito grande entre o Ayrton e o Berg. Aí o próximo, terceiro colocado. Senna, só agora saiu da chicane. O Arnoux, entre Senna, 4º colocado, e Arnoux, 5º, tem o Mosella e um Zak Speed. Olha, aí o Arnoux, esse é o 5º. Logo atrás o 6º, o Mansell. O 7º colocado é o Dumfries, ainda não apareceu. Os carros têm volta ali atrás, apareceu lá embaixo agora. O 7º colocado é o Dumfries. E o 8º vem logo atrás dele, o Patrese. Aí Thierry Boutsen. Boutsen tem apenas a 17ª colocação, porque você viu agora há pouco que ele parou no box. Parece que agora vai parar de vez, né? Vai lento Thierry Boutsen. O Dumfries já chegou, passou. Enquanto isso, Piquet já completou a volta de número 14. São 30 voltas, portanto, para o final. Aí Rosberg, que é o 2º colocado. Dois segundos a vantagem de Piquet para Rosberg. Rosberg voltou a abrir. Está 3,5 em relação ao Prost. Aí o Thierry no box. Piloto também de algum talento, mostrou talento no início e que agora sofre com uma equipe que passa por uma situação muito ruim, que é a Arrows, que prometia muito, sempre uma equipe de média para grande, que queria levantar voo de vez para a posição de grande equipe e que só acaba encontrando problemas nessa temporada. E o Boutsen, como você falou, sempre foi um piloto que mostrou muito talento, tanto assim que esse ano ele quase foi parar na equipe Lotus. O nome de Boutsen foi sugerido por Ayrton Senna para ser seu companheiro de equipe, que acabou não acontecendo,
porque com essa história da Honda houve a exigência dos japoneses de que tivesse um piloto japonês, que é o Kanajima. Aí vem Nelson Piquet. Rosberg assume, portanto, a ponta. Piquet vai para o box. 15ª volta, Piquet vai para o box. Rosberg assumiu a ponta, Prost é o segundo, Ayrton Senna é o terceiro. Vai voltar Nelson Piquet. Ele vai voltar na 4ª posição, porque ele ainda vai voltar à frente de René Arnoux. Dando a impressão de ter sido muito cedo, com 15 voltas apenas. Nelson Piquet faz sua parada no box. Portanto, Rosberg é o primeiro, Prost é o segundo, Senna é o terceiro, Piquet é o quarto, Arnoux é o quinto e Mansell o sexto. Mas continua perdendo terreno, Nigel Mansell. Fica numa situação difícil na corrida. Ele que vem de uma performance fantástica, como poucas vezes se viu num período da Fórmula 1. Vem com 4 vitórias em 5 corridas. Nas últimas 5 corridas de Fórmula 1, Mansell beliscou 4 vezes. Hoje ele está em sexto e parece não ter um grande rendimento com a sua Williams de número 5. Rosberg é o líder. Ele aparece aí, vai aparecer o Prost. Olha o Prost, que é o segundo. Aí vem as duas McLaren. Ayrton entrando na chicane lá embaixo. Terceiro. Estou na reta. Ele vai conseguindo manter a distância ali em relação às duas McLaren. Dá até a impressão de que chegou um pouquinho mais. Aí Piquet aparece na 4ª posição. Arnoux é o quinto, bem próximo. Aí o Zack Speed. Aparece o sexto colocado, que é Nigel Mansell. São os 6 primeiros colocados depois de 15 voltas. Eles vêm agora, neste ponto. Rosberg agora, neste exato instante, completando 16 voltas, no total de 44. Faltam, portanto, 28 voltas para o final do Grande Prêmio da Alemanha. Aí Piquet rompendo pela reta. Dos primeiros colocados, nenhum deles parou não. Os 6 primeiros já estão, todos eles, na volta de número 17. Hoje no Fantástico. Vai parando o carro. Rosberg vai passando, as McLaren vão passando. Mais um carro parando para abandonar a prova, este Grande Prêmio da Alemanha. Hoje no Fantástico, memória. Problema que desafia médicos e cientistas. Fórmula 1 86, oferecimento Golden Cross, assistência internacional de saúde. Banco Nacional. Esso e seus revendedores. E camisas e malhas UE. Aí nós estamos voltando com a imagem de Keck Rosberg, que é o líder. Ele já foi líder nas primeiras voltas. Primeiro líder, Ayrton Senna, depois Rosberg, depois Piquet e agora volta a ser Keck Rosberg. Daqui a pouco pintam mais paradas nos boxes. Aí você vê Prost entrando. O Keck Rosberg fez sinal para o box agora que entra na próxima volta. Com isso já se agita todo o box da McLaren. Isso quer dizer, Galvão, que talvez a parada do Piquet não tenha sido tão cedo, mas sim prevista. Agora, se ele trocou para um pneu mais duro, ele fez essa parada pensando em não parar mais, em seguir até o final da corrida. E aí vem o Williams no box, enquanto você vai vendo o carro de Rosberg. Mansell vai para o box, olha o Mansell aí. Ele por enquanto ainda é o sexto colocado. Perde a sexta posição para Patrese. Não perde a sétima
a sétima posição para Dumfries, porque Dumfries também vai para o box. Aí o Mansell voltando à pista. Então nós temos Rosberg, Prost, Senna, Piquet, Arnoux, Patrese em sexto e Mansell em sétimo. Aí está exatamente o Dumfries. Johnny Dumfries. Peter Warren ali sentado, ali de cima, o chefe da equipe, vai sendo recolhido o carro do Dumfries. Cronômetro disparado ali, mas está sendo manobrado o carro de Johnny Dumfries, empurrado de um lado para o outro. E o Rosberg, que sinalizou que ia parar, passou fazendo outro sinal. Quer dizer, ele ameaçou, mas não parou não. A melhor volta de Nelson Piquet, você viu. Nós temos 18 voltas completadas. Permanecendo Rosberg em primeiro, Prost em segundo, Senna em terceiro, Piquet em quarto. Arnoux segue na quinta posição. Olha, Galvão, aconteceu uma coisa agora que eu não vi. Acho que nunca vi na Fórmula 1. O Dumfries parou no box para trocar pneu. Mas como está próxima da parada do Ayrton, a equipe não quis saber. Manobrou o carro do Dumfries, enfiou por box, enfiou para dentro do box e mandou ele parar. E se aprontou imediatamente para esperar o Ayrton. Entra aí, Conde, para não atrapalhar o caminho do Ayrton, que ele vem aqui para trocar pneu. Aí você segue com a imagem de Nelson Piquet, que fez a volta mais rápida. Piquet continua na quarta posição e vai tentando e vai conseguindo uma aproximação em cima de Ayrton Senna, repare. Tem mais rendimento o carro de Piquet e está melhor calçado, porque já trocou os pneus. Nós já temos 18 voltas completadas, eles vão na volta de número 19. A McLaren continua prontinha para a troca de pneus. Os dois carros na ponta. E o Rosberg continua abrindo o Prost. Aí você vê Piquet, logo à frente dele está Ayrton Senna. Vamos ver se o Rosberg vai para o box. Você vai vendo Ayrton Senna. Vai para o box, Keck Rosberg. Vai para o box, Keck Rosberg. Aí está ele. Alain Prost vai assumir a ponta. Ayrton Senna vai passar em segundo. Rosberg está no box. Prost já é o primeiro. Ayrton já é o segundo. Piquet já é o terceiro. Rosberg vai voltar. 7.48. Trabalhou, beleza, McLaren. Vai voltando o Rosberg. Ele volta na quarta posição. Primeiro Prost, segundo Senna, terceiro Piquet, quarto Rosberg. O quinto, que era René Arnoux, também para no box. Para no box também René Arnoux. Você vê a pista vazia aí. Agora você vê Rosberg. Arnoux está no box. O quinto colocado é Ricardo Patrese. E o sexto vai ser Nigel Mansell. Vai voltar na sétima posição René Arnoux. Piquet está em cima de Ayrton Senna. Uma imagem que já aconteceu aí nesse ponto onde você vê a Arrows andando. Quando Piquet ultrapassou o Ayrton. Quando brigavam ali pela segunda posição. Prost é o primeiro. Aí, o carro vermelho e branco. E Piquet já armou o bote em cima do Ayrton. Ele já armou para cima de Ayrton e já fez a ultrapassagem. Nelson Piquet volta a ser o segundo colocado. Ayrton Senna é o terceiro. Prost em primeiro, Piquet em segundo, Senna em terceiro. Várias alterações nesta primeira metade de corrida. E Prost vai para o box. Prost vai para o box. Com isso, Piquet vai voltar a ser o primeiro. Ayrton Senna volta a ser o segundo. Mas de todos eles, só o Senna que não parou. Prost está no box.
uma grande vantagem para Nelson Piquet. Ele já parou para trocar e agora abre muito na primeira posição. Só agora vai voltando o Prost. Só agora o Prost vai voltando. Aí você vai tendo o carro de Nigel Mansell. Muitas alterações nesta primeira metade do Grande Prêmio da Alemanha, Fórmula 1 1986. Nesta terça nobre, Magnum, depois de Selva de Pedra. Esso Super, categoria SF, protege seu motor por quilômetros e quilômetros após a hora da troca. Siga em frente. Esso Super garante. Bem, amigos da Rede Globo, nós vamos voltando com a imagem de de Nelson Piquet, que ele volta a fazer volta mais rápida, a última, volta número 20, 1:49.75 a 222.9. Ayrton Senna vai para o box. Piquet passa segurando a ponta. Senna vai para o box. Rosberg é o segundo, já passou. Senna vai perder também a terceira posição para Prost. Aí o trabalho da Lotus, tem que trabalhar rápido. Bota no chão, 8.9. Bom também o trabalho da Lotus. Vai voltar na quarta posição Ayrton Senna. Volta em quarto. E olha, volta com uma grande vantagem para Mansell, que é o quinto, Arnoux, que é o sexto, e Patrese, que é o sétimo. Volta com uma grande vantagem Ayrton Senna. Piquet corre com boa vantagem em primeiro. Depois vem as McLaren com Rosberg e com Prost. E depois vem a Lotus de Ayrton Senna. Na quinta posição, Mansell. Em sexto, Arnoux. Em sétimo, Patrese. Em oitavo, Warwick. Em nono também. Em décimo, Alan Jones. São os primeiros colocados. Segue firme num ritmo muito forte Nelson Piquet. Piquet está precisando demais de uma vitória. Precisando demais de 9 pontos. Ele tem 29 para tentar chegar a 38. Você viu o carro de Piquet. Agora você vê Rosberg. Rosberg é o segundo. Prost apareceu lá embaixo na reta. E Ayrton vai entrando na chicane. Prost vem pela metade da reta. Ayrton vem entrando na reta. Aí nesta tomada os 4 primeiros colocados. São os 4 que já pararam para a troca de pneus, estão na briga. O Mansell também parou, Arnoux também, mas eles já estão bem para trás, com o Mansell em quinto e Arnoux em sexto. Piquet completou a volta de número 22. O mesmo acontecendo com o Rosberg. Olha o Prost chegando na reta para completar a volta de número 22. Na reta vai aparecer Ayrton Senna. Apareceu o Ayrton Senna. Vai cruzar a faixa ali. 22 voltas completadas. Os 4 primeiros colocados chegam à metade do Grande Prêmio da Alemanha. E aí você vê Christian Danner com a outra Arrows parada no box, enquanto que o Thierry Mutsen já abandonou com o primeiro carro da equipe Arrows. Vai voltando à pista Christian Danner. Arnoux volta a ser quinto colocado. Mansell, que aí está, volta a cair para a sexta posição. Pecado Original, minissérie em 10 capítulos, estreia dia 11. Fórmula 1 86, oferecimento Banco Nacional. Esso e seus revendedores. Camisas e malhas US Store. E Golden Cross, assistência internacional de saúde. Aí nós vamos voltando com o carro de Ricardo Patrese, com problemas aí no box.
Mais um motor que apita. Vai abandonar Ricardo Patrese. Patrese estava na 7ª posição e fazia uma boa corrida neste ano tão difícil da Brabham. Outra vez estourou o motor. Enquanto isso, Piquet vem chegando para completar 23 voltas. Aí teremos 21 voltas para o final. Nelson Piquet passa na ponta com 23 voltas. Rosberg tentando diminuir a diferença. Passa na 2ª posição. 21 voltas para o final. Passaram os 2 primeiros. Você vai vendo Piquet entrando na curva de Rosberg. E o barulho que você ouviu aí foi a passada do Prost, que é o terceiro. E agora quem passa é Ayrton Senna em 4º. Olha, Rosberg vai tentando diminuir realmente a diferença em relação a Nelson Piquet. E o René Arnoux já passou pelo Nigel Mansell. Era o que a gente dizia dos 6 primeiros: Piquet, Rosberg, Prost, Senna, Arnoux e Mansell. É porque o Mansell teve uma briga, primeiro com o Stefan Johansson, embora o Johansson esteja uma volta atrás, o Johansson passou fácil por ele. E depois veio o Arnoux, mas aí sim o Arnoux disputando posição e também passou sem muita dificuldade. O que quer dizer, confirmando a informação inicial, de que realmente o Mansell não rende muito. Piquet, primeiro Rosberg, segundo Prost, terceiro, quarto Ayrton Senna, quinto René Arnoux, sexto Nigel Mansell. Por enquanto, os 6 que marcam pontos. O 7º colocado passa a ser o Warwick. Era o Patrese, você viu que o Patrese abandonou. O 9º, Alan Jones. O Alan Jones passa a ser o 8º, também 9º, e o Danner na 10ª posição. Aí Ayrton Senna, você viu fazendo a ultrapassagem em cima do Zak Speed. Martin Brundle vem logo ali atrás. Brundle andou parado, também tem voltas de retardo. Ayrton Senna entra pela reta. Completa 24 voltas. Piquet, Rosberg, Prost e Senna. 24 voltas completadas. 20 voltas para o final. Olha aí a passada do Piquet. E o Rosberg. Ele faz tudo, usa toda a pista, belisca a zebra, vai lá fora, mas não consegue diminuir a diferença. Tanto que ele fez a melhor volta. Estou dizendo que ele faz tudo, dá para sentir que o tempo vem vindo. A pista está ficando estreita para o Rosberg. Ele faz a melhor volta, diminui um pouco do cronômetro, mas no visual está meio longe ainda do Piquet. Repare, Piquet e Rosberg. Piquet já ganhou a parte do estádio. Aí nessa curva, que seria a terceira chicane, o Rosberg também entra pelo estádio. O Prost ainda nem apareceu no estádio. Está bem para trás o Prost. Muito para trás. Você vai vendo o Rosberg e só agora o Prost aparece. Piquet e Rosberg completam 25 voltas. Olha só a distância do Prost. Olha aí. Só agora vem o Prost. Aí vem rasgando pela reta. E vai aparecer Ayrton Senna, tomando a curva de entrada da reta e também acelerando tudo que tem direito no motor Renault de sua Lotus. Aparece aí o Martin Brundle, que está fora de colocação. Vamos aguardar a presença do 5º colocado, que é René Arnoux. Vai aparecer agora, pela metade da curva. Olha ele aí. Pintou Arnoux e trouxe com ele Nigel Mansell. Mansell foi ultrapassado, mas não desistiu da briga, não. O Arnoux, sexto Nigel Mansell, deu para você sentir cada um deles e a diferença
entre cada um deles. Hoje no Fantástico, o novo sucesso do grupo Queen. Fórmula 1 86. Oferecimento S e seus revendedores. Camisas e malhas U.S. Golden Cross, assistência internacional de saúde. E Banco Nacional. Arnoux e Manso. Dá uma levantada esquisita o bico do carro do Manso ali. E aí já Nelson Piquet. Já vem para completar outra volta. E o Rosberg está chegando. Está diminuindo. 5 segundos a diferença de Piquet para Rosberg. Olha aí, Piquet na reta. Cruzou a linha. 26 voltas. E o Rosberg logo atrás. Vai chegando. (18 voltas para o final, 26 completadas pelos dois primeiros. Prost completa agora. Senna, que é o quarto, você vê aí. Vem chegando pela reta para completar a volta. Arnoux e Mansell estão bem para trás. Piquet já está lá na chicane. Já fez a primeira parte de alta do circuito, faz a primeira chicane e vai acelerar tudo de novo. Rosberg também. Vai querendo chegar para ameaçar Keck Rosberg, que foi o pole position. Nelson Piquet faz uma corrida fantástica, precisa. Largou na quinta posição. Não deu moleza a ninguém. Veio ultrapassando, assumiu a ponta, parou no box, trocou pneus, caiu para quarto. E normalmente, como os outros três, ou seja, Rosberg, Prost e Senna também pararam para troca de pneus, ele normalmente voltou à primeira posição. Mas agora vai ter que se virar um pouquinho com o Rosberg, que vem chegando muito. Esse é o Prost, que é o terceiro colocado. Segundo no campeonato com 43 pontos, terceiro na prova. Eles estão na volta de número 27, que já está terminando para Piquet. Está balançando o carro de Piquet. Ele trocou pneus na 15ª volta. E vai para o box de novo. Eu disse que estava balançando o carro do Piquet. Ele veio dançando demais. Vai para o box de novo. Rosberg volta a ser o líder. Aí vai parando Nelson Piquet. Por enquanto, Rosberg em primeiro. Piquet vai voltando, vai passando o Prost. Prost é o segundo colocado. Piquet vai voltando a pista. Como ele vai voltando buscando a aceleração, o Senna veio passando forte. Vai chegar junto a ele. Aí Rosberg, que volta a ser o líder do Grande Prêmio da Alemanha. Rosberg em primeiro. Prost em segundo. Piquet em terceiro, Senna em quarto. Arnoux é quinto, Mansell é sexto. Parou para a segunda troca Nelson Piquet, mas é possível que os outros também parem. O Ayrton Senna dizia que o asfalto é muito abrasivo, faz bolha, faz até furo no pneu. Uma parada ele garantia, e a segunda seria bem possível. É bem possível e para algumas equipes até obrigatória. Só que o azar de Piquet é que a McLaren normalmente é o carro mais equilibrado. Pode até não ser o mais rápido em algumas pistas, mas é o mais equilibrado e consome menos pneu. Então, se há um carro que pode tentar fazer a corrida com uma troca apenas, mesmo num asfalto desse, é a McLaren. Vamos torcer para que não. As duas McLaren vão na frente. Aí o Prost e aí o Piquet. Está bem próximo a Prost. E o Ayrton ali bem próximo a Nelson Piquet. A vantagem de Piquet era tão boa que ele perdeu apenas 2 posições. Não chegou a perder a 4ª posição para Ayrton Senna. Rosberg já completou 28 voltas. O mesmo vai acontecendo com o Prost, e aí vem Nelson Piquet. Só que agora o Prost se cuide, né? Tá de sapato novo Nelson Piquet,
carro volta a equilibrar, ele vai com tudo pra cima do Prost. Tanto que só nessa volta ele já abriu em relação a Ayrton Senna, que vinha na quarta posição e continua vindo na quarta posição. 28 completadas, 16 voltas para o final. Amanhã a alegria de Jô Soares, Vilo Gordo, depois de Selva de Pedra. Aí nós estamos de volta com a imagem de Nelson Piquet, que vem danado no circuito de Hockenheim na Alemanha. Vem para descontar o tempo perdido por 2 paradas. Os outros, entre os 4 primeiros, Rosberg, Prost e Ayrton Senna, cada um deles parou apenas uma vez. Piquet já parou 2 e está na balada direto em cima do Prost. Rosberg vem tocando firme. Vem para completar e completa agora 29 voltas. 15 para o final. Olha como a pista está estreita para ele. Prost passa atrás com ele, Nelson Piquet. Ayrton Senna aparece lá atrás. Aí os 4 primeiros já tem 29 voltas completadas. Arnoux e Mansell por enquanto nada. Prost tem tráfego. Piquet também. Deu mais sorte o Prost. Ficou entre 2 na chicane. Piquet tem 2 para ultrapassar agora. Já saiu do taxi. Olha, ele vai dando a impressão de que irremediavelmente para cima do Prost. Vai para chegar. Faz uma grande corrida Nelson Piquet. Bicampeão do mundo Nelson Piquet por 2 vezes. Nos 2 anos, 81 e 83, deu a impressão de que estava fora do páreo, que não era com ele. E na última parte do campeonato ele arrancou para a conquista de títulos. E pelo que se pôde sentir do Piquet, conversar com ele está afim demais. E olha lá como ele vem. Já chegou de uma vez em cima do Prost. Ayrton aparece lá no fundo. Vai Piquet para cima de Prost. Diferença já não existe mais. Mudança de marcha. Tomada de curva à esquerda. Trazendo o carro por dentro. Aí, beliscadinha na zebra lá fora. O S curtinho. E agora a curva à direita. Curva longa para a entrada da reta. Aí tentar mergulhar na saída da curva Nelson Piquet. 30 voltas completadas. Vai para cima do Prost que tem tráfego. Ele vai chegar no Prost na parte de alta. Já colou. O ponto não é aí não. É ter paciência. Tomar uma curva. Para fazer a primeira chicane, exatamente isso. Entre as duas é o ponto de ultrapassagem. Acabou ficando engavetado ali o També. Busca um traçado diferente Nelson Piquet para a ultrapassagem. Nigel Mansell vai para o box. Vai para a sua segunda parada Nigel Mansell. Piquet perdeu pela presença do També aquele ponto. Entre as duas chicanes. Trabalha muito rápido a equipe Williams. É impressionante. Aí é que o Piquet gosta. Pegar o vácuo e puxar lá para dentro. Olha lá. A curva é para a esquerda. Já fez a ultrapassagem. Já é o segundo colocado Nelson Piquet. Deu pressão no botão do tubo e foi-se embora. Olha aí no replay. Você vê que a pressão é tão grande que parece que o Piquet não consegue nem segurar o pescoço. Balança todo o carro e lá vai ele. Agora o Galvão dizia agora há pouco que realmente o Piquet, você sente no Piquet muito mais ânimo, muito mais disposição. E é uma verdade, é isso que acontece. Depois da 4ª vitória consecutiva do Nigel Mansell em Brands Hatch, o Piquet deu aquela declaração toda para o sinal verde, sem fazer crítica direta à equipe, mas não poupando de críticas o companheiro Nigel Mansell. E dizendo que, aí que é a história,
e disse para mim que ele sentia principalmente que a equipe trabalhava muito em função das suas informações e que não recebia nenhuma informação do Nigel Mansell, que não tem nenhuma fama de grande acertador de carro, o que tem o Piquet. Quem sabe se aí, já nessa corrida, o rendimento do Piquet e o rendimento do Mansell, muito inferior, já não é um reflexo disso. É muito difícil acreditar que o reflexo viria assim tão rápido, tão em seguida, na próxima corrida. Mas pode ser. Há uma diferença realmente de talento entre Mansell e Piquet. Não há uma diferença no momento em que os dois estão na pista para andar rápido. Aí sim, o Mansell é tão rápido como qualquer outro dos melhores pilotos da Fórmula 1 hoje. Mas no total, no conjunto que faz um grande piloto, que faz um campeão do mundo, há uma diferença. Aí você vai vendo o Nelson Piquet na sua grande corrida no Grande Prêmio da Alemanha. Em primeiro, Rosberg, em segundo, Piquet, em terceiro, Prost, em quarto, Ayrton Senna. A quinta posição pertence a René Arnoux. São os 5 primeiros colocados. Nigel Mansell, por enquanto, não marca pontos. Vai em sétimo depois que fez a sua segunda parada no box para a troca de pneus. Aí você vai vendo o Prost, que é o terceiro colocado. A liderança de Keck Rosberg. Piquet e Prost entrando já também no estádio Ayrton Senna. Passou o carro do Ayrton lá no movimento contrário da câmera. Passou tão rápido, uma mancha preta, quase não deu para ver. Mas Ayrton também já no estádio para completar a volta de número 32. E eles estarão a 12 voltas do final. 12 voltas nesse ponto. Para os 4 primeiros colocados. Porque Ayrton Senna entra na reta neste exato momento para completar a volta de número 32. Nesta terça nobre Magnum, depois de Selva de Pedra. Fórmula 1 86. Oferecimento camisas e malhas Westop. Golden Cross, assistência internacional de saúde. Banco Nacional. IESO e seus revendedores. A diferença de Keck Rosberg para Nelson Piquet de 11 segundos. Vamos ver nestas 12 voltas finais como o Piquet se comporta e como é que essa diferença vem caindo. Lembrando a você que essa diferença, no momento em que o Piquet saiu do box após a segunda troca do pneu, era de 17 segundos. Quer dizer, caiu bastante em apenas 3 voltas. Aí ela está em 10.7. Era 11.2. Já foi bem maior. Aí você vai vendo o Piquet e Prost. Ele abriu em relação ao Prost. Mas o Prost está ali, só para esperando para ver se acontece alguma coisa. Ayrton Senna está 9 segundos atrás de Prost. E o Arnoux, que é o quinto colocado, está 26 segundos atrás do Ayrton Senna. Bem espalhados os 4 primeiros colocados. E a diferença vem caindo demais. Olha só, 8:25. Isso nesse ponto do circuito. O Maurício e o Gugelmin marcaram um pouco antes, com 8:31. Vem caindo bem a diferença. Vem tirando muito Nelson Piquet. Sempre levando em consideração o aspecto pneu. Ele deu 2 paradas porque vinha num ritmo forte, não perdeu tanta distância e está seguramente a essa altura com o carro mais equilibrado. E aí a sensibilidade do piloto, e isso não falta, Nelson Piquet, para saber o momento exato de um sprint, de partir para cima, sentindo a possibilidade e a chance na corrida. Quantas vezes você já viu Nelson Piquet 10 segundos atrás, nem tentar diminuir, ficar naquela balada, chegar em segundo lugar? É ali o sentimento do momento do piloto. Ele sente que é hora. É agora ou nunca. Então vai-se embora, Piquet. Aí vem ele. Repare já a diferença para Prost. Também vai caindo a diferença de Prost para Senna. Também caiu 1 segundo a diferença de Prost para Senna. Caiu de 9 segundos e meio para 8 segundos, ponto 4. Caiu 1.1.
É Piquet que vem tentando tirar de Rosberg e Senna que vem tentando tirar de Prost. Aí você vai vendo Rosberg completando a volta de número 34. Nós vamos para as 10 voltas finais deste bom grande prêmio da Alemanha. Fórmula 1, 1986. Já abaixa dos 6 segundos a diferença de Rosberg para Nelson Piquet. Olha os dois aí. Vai chegando que vai chegando o Piquet. Hoje no Fantástico, a nova música de Madonna. Do Piquet. Olha o Prost aí. Prost é o terceiro colocado. Senna também vem tirando. 9.5, caiu para 8.4, agora cai para 7.8. A diferença de Prost para Ayrton Senna. Eles estão completando a volta de número 35. Aí nós teremos 9 voltas para o final neste grande prêmio da Alemanha. Está no estádio Keck Rosberg. Volta mais rápida de Piquet, 227.153 de média, 1:47.721. Na passagem aqui à frente, Maurício Gugelmin vai acionar o cronômetro. Vamos ver a diferença de Rosberg para Piquet. Passou Rosberg. Vai passar Nelson Piquet. Passou Nelson Piquet. 4 segundos, ponto 25. O Prost passou também em terceiro. Agora 4.19 a diferença. E 9 voltas para o final. Vai ter que se virar o Rosberg, hein? Vai ter que se virar para segurar essa ponta. Piquet vem tirando 2 segundos por volta. Temos 9 para o final. Tem volta de sobra para chegar. A história é passar. Rosberg, Piquet, Prost, Senna, Arnoux e Mansell são os 6 primeiros colocados. Amanhã a alegria de Jô Soares, Vivo Gordo, depois de Selva de Pedra. Fórmula 1 86, oferecimento Golden Cross, assistência internacional de saúde. Banco Nacional. Esso e seus revendedores. E camisas e malhas U-Stop. Aí você vai vendo o Rosberg se virando como pode. Fez a passagem em cima de Christian Danner. Aí o Berger ficou muito tempo parado no início da prova, ficou praticamente fora da prova, está em 13º apenas. Tem 2 voltas de retardo. Rosberg vem chegando. Piquet vem se aproximando. Diferença mais uma vez deve estar menor. Olha a dificuldade do Rosberg segurar o carro na pista. Passou Rosberg. Piquet logo atrás do Danner. Passou Piquet. 2 segundos, ponto 71 a diferença. E 8 voltas para o final. Em terceiro, Prost, em quarto, Senna. Ayrton não consegue uma aproximação maior. Olha aí, 2.669. Agora já não é mais de cronômetro, olha, é no visual. Já armou a alça de mira, já partiu a caça em cima de Keck Rosberg. Nelson Piquet vai tentando chegar para brigar pela ponta. Piquet que nas 2 últimas corridas iniciou sua recuperação. Ele que começou vencendo no campeonato no Grande Prêmio do Brasil. Depois não chegou na Espanha. Foi segundo em San Marino. Passou em branco mais 2, Mônaco e Bélgica. Fez terceiro no Canadá. Passou em branco em Detroit, bateu quando estava na frente. Depois foi terceiro na França e segundo na Inglaterra. Rosberg abusa. Belisca a zebra por dentro, sai na grama do outro lado. A diferença de 7 segundos e meio de Prost para Senna. 7 segundos, ponto 2. Vem caindo, mas vem caindo lentamente. A prova vai se aproximando do final.
A próxima etapa deste sensacional Campeonato Mundial de Fórmula 1 neste ano de 86. Estreia do Grande Prêmio da Hungria, circuito novo em Budapeste, no próximo dia 10 de agosto. Rosberg e Piquet, não há diferença. Não há mais diferença entre os dois. Prost também passou em terceiro. Você vai vendo Rosberg e Piquet, o Senna passou em quarto. 7 segundos, ponto 1 a diferença de Prost para Senna. Ele tirou 2 segundos e meio. Mas está difícil se aproximar. Aí não, a briga vale a ponta. Vamos que vamos com a briga de Keck Rosberg e Nelson Piquet. Com a Brabham logo à frente servindo de tráfego, que é mais uma pimentinha na história. Aí Rosberg passa e Piquet também. Ele vai fazer a segunda chicane, ficou um pouquinho para trás. Aí era o ponto que ele tinha que entrar junto. Depois dessa curva que era o momento da ultrapassagem. Aí nessa reta. Aí é que ele fez todas as duas ultrapassagens. Mas para isso tinha que entrar um pouco mais próximo. Aí ele tem que dar um tempo para esperar a próxima volta. Mas é só ter cabeça aí, calma, e isso ele tem demais. Para ir no embalo do Rosberg, esperar aquele ponto de novo, aquele exato ponto de novo. Aí ele se aproxima, mas essa curva é à direita. Ele não tem posição aí para tentar uma ultrapassagem. Eles vêm outra vez para o estádio. Vem juntinhos. Vem completar a volta de número 38, aí serão 6 voltas para o final. Rosberg e Piquet. Dá a impressão que o Rosberg usa o último que tem direito no botão do turbo. Que o Piquet chegou tirando 2 segundos por volta. Aí você vai vendo Rosberg e Piquet. Os 4 primeiros completando 38 voltas no total de 64. Caiu agora 1 segundo a diferença de Prost para Senna. Nelson Piquet tirou para tentar a ultrapassagem. Sai na frente Nelson Piquet. Por fora saiu Piquet. Ele veio tanto em cima do Rosberg que deu a impressão que ia tocar no carro do Rosberg. Meteu por fora e foi-se embora. Assume a ponta Nelson Piquet. Piquet em primeiro, Rosberg em segundo, Prost em terceiro. Aí vem Piquet, fez um sinal ali qualquer. Meteu a mão para fora e fez um sinal pro Rosberg. O que ele quis dizer pro Rosberg, só ele e Deus. Ninguém mais pode saber. Piquet em primeiro, Rosberg em segundo. São 5 voltas e meia pro final. Olha o Prost, vai aparecer Ayrton. Vem tirando também Ayrton em relação a Prost. A diferença de 9 segundos e meio caiu para 6 segundos, ponto 1. Já tirou 3 segundos, ponto 4. E nós temos ainda mais de 5 voltas para o final. A briga continua feia ainda aí. Piquet tem que abrir um pouquinho mais. É isso que ele vai tentando agora. Faz uma corrida fantástica, Nelson Piquet. Mostra que está com apetite no limite. Aí vem ele, contornando e rasgando pela reta. Vem para completar 39 voltas. Vem à frente Nelson Piquet. Rosberg é o segundo. Vamos marcar mais uma vez a diferença de Prost para Senna. O Prost já completou a volta. Senna passa completando 4 segundos, ponto 9. Tirou 1 segundo, ponto 2 nessa volta. E são ainda 5 voltas para o final. Aí você tem a liderança de Nelson Piquet. É o Brasil na frente, Rosberg em segundo, Prost em terceiro, Brasil vem em quarto lugar com Ayrton Senna, vem tirando em relação a Alain Prost. Hoje no Fantástico Ibiza, a Ilha da Liberdade, o paraíso dos turistas de todo o mundo. Fórmula 1 86, oferecimento Banco Nacional. Esso e seus revendedores. Camisas e malhas U-Store. E Golden Cross, assistência internacional de saúde. Aí a diferença de Piquet para Rosberg, 1.26.
Não precisa nem cronômetro, dá pra marcar aí. E o Prost também vem chegando neles. E o Ayrton vem chegando no Prost. Tá armando um final fantástico. Enquanto isso, o Mansell ultrapassou o Arnoux. O Mansell é o 5º colocado e Arnoux é o 6º. Quando eles passarem à frente da reta do box, nós teremos 4 voltas para o final. Piquet, Rosberg, Prost e Senna. A essa altura também, cada um tem que ver o que tem de gasolina, o que o ponteirinho está apontando, qual é a reserva que cada um tem, para apertar o ritmo, para tirar um pouco o pé para conseguir chegar. 41ª volta para os 4 primeiros. 4 segundos, ponto 2, a diferença caiu mais 7 décimos de segundo. A diferença de Prost para Senna. Olha os dois aí. Prost, entre eles uma Brabham. Nelson Piquet e Rosberg. Mais um carro parado abandonando a prova. Mansell confirma a 5ª posição com Arnoux em 6º. São os 6 primeiros colocados. São os 6 primeiros colocados na prova. São os 6 primeiros colocados no campeonato também. Há um domínio aí das McLarens, das Williams, com o Ayrton trazendo no limite do seu talento a Lotus nessa briga. E depois era Ligier, com a 4ª equipe do ano, com o Lafitte e com o Arnoux. Lafitte, infelizmente, agora fora da temporada. Ayrton arma o bote para a ultrapassagem, faz a ultrapassagem em cima de Warwick. Botou para funcionar o Renault ali em cima do BMW e fez a ultrapassagem. Entrou com meia reta de diferença para a Prost. Piquet já vem se aproximando para completar a volta de número 41. Ele vai com boa distância em relação a Rosberg. Olha só, tem toda uma curva em relação a Rosberg. O Prost, é que por incrível que pareça, vai chegando também no Rosberg. E vai trazendo com ele o Senna. Aí fica fora Jonathan Palmer com o Zak Speed número 14. Que completa 41 voltas. O mesmo acontecendo com Rosberg. Christian Danner estourou o motor BMW da Arrows de Christian Danner. 3 segundos, ponto 8 a diferença de Prost para Senna. Vem tentando chegar nas últimas voltas Ayrton Senna. É difícil o seu trabalho. Prost ainda tem boa vantagem. Chegar é uma coisa, passar numa última volta é que é difícil. Pode valer um posto no pódio. Mais que isso, vale uma diferença de pontos. É sempre um pontinho, é sempre um pontinho. Nelson Piquet vem a 2 voltas e meia do final. Vem tentando se aproximar de sua 15ª vitória. E aí ele seria o brasileiro com mais vitórias na Fórmula 1, porque Emerson Fittipaldi, o grande Emerson Fittipaldi, conquistou também 14 vitórias com seus 2 títulos mundiais. Nelson Piquet vem tentando chegar para a 15ª vitória. Olha aí o Senna para cima do Prost. Como ele vem chegando para cima do Prost, para tentar brigar pela 3ª posição. Já tirou muita diferença Senna em relação a Prost. Olha aí, aí vem os dois. Piquet na frente, Rosberg em segundo, Prost em terceiro e Senna em quarto. A 42ª volta vai ser completada. É completada agora por Piquet. Também por Rosberg. Olha o Rosberg aí. Duas voltas para o final. Piquet, Rosberg. Os 2 primeiros. Vai aparecer o Prost. Aparece Prost, que é o terceiro. E Senna, que é o quarto, já bem próximo a Prost. Arrisca de qualquer forma a Senna para tentar brigar por uma 3ª posição.
É um emocionante final de Grande Prêmio da Alemanha, circuito de Hockenheim. 1 volta e meia para o final. Nelson Piquet faz a ultrapassagem sobre o retardatário. Já tem boa vantagem em relação a Rosberg. Aí Piquet, depois a Zaxid, agora só Rosberg. Os dois fazendo a chicane. Olha o Rosberg como sai de lado. Segura a barata para ficar na pista. Vai arriscar tudo também agora Rosberg. Piquet e Rosberg. Vai tentando encurtar a diferença Keck Rosberg de qualquer maneira. Vai tentando chegar a Rosberg. Ayrton Senna parece já vir à frente de Prost. Já vem à frente Ayrton Senna. Já é o terceiro colocado Ayrton Senna. Piquet em primeiro. Rosberg em segundo. Senna em terceiro. E Prost na quarta posição. Qualquer ponto é ponto. Senna vem em terceiro. É a briga do campeonato de 8. Todo ponto é importante. Daqui para o final serão mais 6 corridas. Com circuitos de muita variação. Porque tem circuitos de alta ainda. Mas nós temos Hungria. Tem Portugal. Tem Austrália. Pistas diferentes desse campeonato sensacional. Em primeiro Piquet, em segundo Rosberg, em terceiro Senna, em quarto Prost. Eles vão para a última volta. Poderemos ter outra vez os dois brasileiros no pódio. Nelson Piquet por uma 15ª vitória. Ayrton Senna tentando espantar a má fase. Ele que ficou sem marcar na França e na Inglaterra. Rosberg vai saindo da chicane. Vai saindo da chicane, Keck Rosberg. Ele errou a freada, Keck Rosberg. Nelson Piquet. Poderemos ter os dois brasileiros nas 2 primeiras posições. É o Grande Prêmio da Alemanha, Piquet em primeiro. Rosberg apertou tanto que errou a chicane. Aí vem Nelson Piquet. Vem balançando, buscando gasolina. Tá pescando gasolina Nelson Piquet. Ayrton Senna na segunda posição. Piquet é o primeiro e Senna é o segundo. Brasil na frente na Alemanha. Que corrida no final. Vem pescando Piquet, vem apertando Senna. Eles vêm para a bandeirada, vêm para o final da prova. Piquet lá na frente, aí o Senna. Rosberg é o terceiro. Entrou no estádio Nelson Piquet. Ansiedade na equipe Williams. A Lotus, por enquanto, não tem nem ideia de que o Senna está em segundo. Piquet em primeiro, Senna em segundo. Rosberg em terceiro. Vem buscando o que tem Nelson Piquet. Apontou na reta. Vem Piquet para a vitória. Para receber a bandeirada. É a vitória de Nelson Piquet na Alemanha. Nelson Piquet vem do Grande Prêmio da Alemanha. Ayrton Senna aponta em segundo. É bonito o Brasil na frente. Aí vem Ayrton. Balança para chegar. Pescou o que tem de gasolina. Cruzou Ayrton Senna. Na última gota de combustível. Olha o Prost. Balançando e não chega. Balançando o Prost e não chega. Ele empurra o corpo para chegar. Fica no desespero Prost. Mansell vem tentar. Vai recuperar posições Mansell. Rosberg foi terceiro. Mansell vai chegar em quarto. É incrível a sorte do Mansell. Chega em quarto lugar Mansell. Olha o Prost. A ginástica que ele faz no carro. Não tem mais embalo ali para ele chegar. Todo mundo sem uma gota de gasolina no final. Que chegada do Grande Prêmio da Alemanha. E onde é que o Mansell foi buscar esse quarto lugar? Vai empurrando o carro Prost. Vai empurrando o Prost. Só ele pode fazer isso. O esforço é só dele. É um grande campeão. Um dos maiores pilotos da Fórmula 1 em todos os tempos. Pelos números, pela performance, por tudo que faz, pelo sentido profissional. De qualquer forma, tenta o Prost. Tá difícil para ele. O carro para, ele desiste. Acabaram-se as forças de Prost. Ele dá o seu show no final na grande vitória de Nelson Piquet.
Piquet em primeiro, Ayrton Senna em segundo. Em terceiro, Rosberg. Na quarta posição, chegando Mansell. A última vez que eu vi essa cena foi em Dallas, 2 anos atrás, com o Mansell empurrando uma Lotus para tentar chegar. Ele caiu, e aí o Prost também não teve forças para trazer sua McLaren. Que final de prova! Você viu como o Nelson Piquet na última reta, ele vinha balançando o carro para pescar as últimas gotas de gasolina. Passou ainda com alguma sobra. E você viu como Ayrton Senna chegou balançando a Lotus de todo lado. Foi passar ali e parar e abandonar a Lotus sem nenhuma gota de combustível. E o Prost não conseguiu sequer chegar. Dizia algumas voltas do final, Reginaldo. Você está revendo a bandeirada para Nelson Piquet. A grande vitória de Nelson Piquet, como ele vem buscando gasolina, balançando o carro. Isso é para pescar, para a gasolina jogar no tanque, para pescar alguma coisa, para alimentar o motor. Ayrton Senna aparece, já na segunda posição, depois que o Rosberg pisou na bola, errou na freada da chicane e acabou perdendo também a segunda posição. O Ayrton procura, não acha ninguém atrás. Você está revendo todas as cenas da vitória brasileira. Nelson Piquet já no estádio. Você vai vendo, você vai revendo como ele vai fazendo as curvas, como ele vai se encaminhando para a bandeirada. Dupla vitória brasileira, a repetição da primeira prova do ano do Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com Piquet em primeiro, com Ayrton Senna em segundo. É bom ver o Brasil na frente na Fórmula 1. O talento brasileiro marcando presença mais uma vez. Aí Nelson Piquet rompendo pela reta, você vai revendo. A bandeirada de chegada para Nelson Piquet. 15ª vitória. E aí Ayrton Senna balançando o carro. Ele não tinha mais nenhuma gasolina. Vem trazendo na moral. Olha como ele balança o carro. Repare aí. De um lado para o outro. Para pescar os últimos suspiros de combustível. Nelson Piquet em primeiro. Ayrton Senna na segunda posição. Aí você tem outra vez Piquet erguendo o braço direito, comemorando uma vitória depois de 9 corridas. Ele venceu no Brasil e volta a vencer no Grande Prêmio da Alemanha. Dizia Reginaldo, algumas voltas do final. Você tem aí o replay da largada. Repare como o Ayrton vai forçar no meio das duas McLaren. Chega a tocar a roda do Prost, olha. Quer ver? Traseira com a dianteira direita do Prost. Deu um chega pra lá. O Berger aproveitou, passou no meio também. Aí vem a confusão. Vem as Ferraris ali. Alguém vai se achar, ó. Quer ver? Alboreto pela esquerda e Orson pela direita. O Fábio. O Johansson tirou do Fábio. Tocou no Aliô. Rodou. Tocou no Fábio. Virou o Fábio ao contrário. Olha o também que aconteceu com o mundo apagado na frente dele. Teve que frear tudo que podia para sair para a grama. Olha que bonita a manobra do També. E essa altura o Fábio já está de costas na grama lá do outro lado, no meio da poeira. Quase se repete a história do Grande Prêmio da Inglaterra. Dupla vitória brasileira. Piquet em primeiro, Ayrton em segundo. Daqui a pouco nós voltamos aqui da Alemanha com a festa brasileira no pódio. Rede Globo na Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, aí nós estamos de volta. Vejam a classificação. Mansell tem 51, Prost tem 44, Senna tem 42, Piquet tem 38, Rosberg 19. Mansell, Prost, Senna e Piquet. Essa é a briga. Do primeiro pro quarto, 13 pontos. 7 pontos a vantagem de Mansell para Prost. 2 pontos só, vejam como o Senna foi buscar do Prost. E 4 pontos o Piquet atrás do Senna.
ficou bonito de vez. Agora sim vai ser um grande campeonato nessas 6 últimas provas. O resultado da corrida é bom que se explique. Piquet primeiro, Senna segundo. O Mansell ficou em terceiro, Arnoux em quarto, Rosberg em quinto e Prost em sexto. O Rosberg sofreu uma penalização de 30 segundos, porque quando ele errou, cortou caminho por dentro da chicane. Tomou 30 segundos de pena, ficou em quinto. E o Prost, mesmo não cruzando, os outros tinham 2 voltas atrás, ele ainda conseguiu o sexto lugar e marcar um ponto. Portanto, Piquet, Senna, Mansell, Arnoux, Rosberg e Prost. Reginaldo Leme, que grande corrida. Grande corrida, e o show, sem dúvida nenhuma, foi de Nelson Piquet. Foi o piloto perfeito na corrida, sem erro, calculando muito bem o momento de tentar a ultrapassagem, muita vontade desde o começo, e uma grande vitória que é a sua 15ª na Fórmula 1. O Piquet passa a ser, então, o piloto brasileiro com maior número de vitórias na Fórmula 1, 15 contra 14 de Emerson, e ao mesmo tempo passa a ser o 6º colocado na história da Fórmula 1 em número de vitórias. Lembre-se bem das palavras de Piquet, quando ele disse que de agora em diante ia ser diferente o seu relacionamento com a equipe. O Ayrton aí recebe a bandeira brasileira ao lado de Piquet, a 2ª vez no ano que a gente vê essa dobradinha, Nelson Piquet, Ayrton Senna, e é a 4ª vez que a gente ouve o hino nacional brasileiro. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. É bonito. Executa normalmente muito pouco, porque... Só a introdução. Só a introdução, daqui a pouco tem que tocar o hino em inglês, por causa da equipe Williams e tudo mais. Mas enfim, lembre-se bem das palavras do Piquet, que ele quer, para que tenha chance de lutar até o fim, mesmo tendo como adversário direto, agora trocou de mãos as bandeiras aí, agora o Ayrton deu pro Piquet. E o Piquet quer que, para que ele tenha condição de lutar pelo título, mesmo sendo contra o Mansell, um piloto inglês, numa equipe inglesa, que todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo por ali, ele acha muito importante que tenha Ayrton Senna e Alain Prost nessa briga, que não seja só ele e o Mansell, que aí a coisa se complica. Aí ele acha que aí sim pode haver uma interferência no trabalho dentro da equipe em favor do Mansell. E tudo deu certo para ele até a última volta. Agora, a verdade é que deu muito certo essa última volta para o Mansell. Ele teve uma sorte incrível. Ele ganhou 2 pontos em meia volta. Primeiro com o erro do Keck, que foi penalizado em 30 segundos, e depois com o que aconteceu com o Alain Prost acabando a gasolina, que ele ganhou. Então, ganhou mais um ponto. Então, o Mansell, que até metade da última volta estava em quinto, passou a 3º colocado. O campeonato fica, então, Mansell com 51, Alain Prost 44, Ayrton Senna 42, Nelson Piquet 38. Essa é realmente a briga. Chamando a atenção de novo, olha aí o bom humor do Nelson, chamando a atenção de novo para mais uma vez a presença da dobradinha brasileira no pódio e a excelente corrida de Ayrton Senna na cabeça, usando a cabeça do começo ao fim, e por isso ele chegou aí em 2º lugar. Parabéns para os 2 pilotos brasileiros que foram o grande show da corrida. Nelson Piquet em primeiro, Ayrton Senna em segundo, mais uma vez a festa brasileira no pódio. Mansell, que sorte ter o Mansell, além de ser um grande piloto, está numa grande fase. Saiu de um 6º lugar, achou um 3º com os problemas dos outros. Uma corrida exuberante de Nelson Piquet e uma corrida precisa e perfeita de Ayrton Senna, quando eles fazem a festa com a champanhe, quando não tinha equipamento para andar na frente, andou como pôde para chegar em 2º lugar, um brilhante 2º lugar. A próxima etapa, 10 de agosto, Grande Prêmio da Hungria, novo circuito em Budapeste, as emoções da Fórmula 1. Vivemos aqui toda a alegria de ver os brasileiros lá no alto no pódio. 15ª vitória de Nelson Piquet, retorno de Ayrton Senna ao pódio, os 2 na briga pelo título. Haja coração daqui para frente nas últimas 6 provas. Até o próximo dia 10 de agosto. Até lá, Rede Globo na Fórmula 1.